Começa aqui o programa do Baldo e você, juntos por um RN melhor. Voltamos mais uma vez para mais uma edição do podcast O Baldo e você, juntos por um RN melhor. Outra edição, né, o Baldo? Seja bem-vindo mais uma vez. Novas propostas, novos assuntos. Vamos conversar falando sobre sua infância, que tal, hein? Olha, Cláudia, novamente, o Baldo e você, juntos por um Rio Grande do Norte melhor. Pela segunda vez, é tão bom. Nós descontrair aqui, levando a mensagem ao povo potiguar. Eu vou começar falando sobre a sua infância, por quê? Porque as pessoas querem saber de onde vem o deputado, né? Onde foi que ele nasceu, quais foram as suas vivências, por onde ele passou, quais foram as suas cidades, e quer saber como essa ligação, ela se forma junto com o seu eleitorado. E aí eu quero saber, como foi sua infância, deputado? Olha, minha infância, Cláudia, eu nasci aqui numa cidade do interior, Tangará, inclusive uma cidade economicamente muito difícil na época, né? Eu sou da década de 60, né? Sou de 67. E Tangará sempre viveu uma crise econômica muito forte, devido a ser uma cidade pequena do interior, sem emprego, né? Muito difícil, né? Mas mesmo assim, meus pais nos criaram, são 12 irmãos, eu tenho 12 irmãos. Para criar uma família numerosa não é fácil. 12 filhos. 12 filhos, tá vendo? Então, muito difícil. Aí, mesmo assim, com muita luta dos meus pais e tal. Eu era pequeno comerciante. O senhor era um dos mais novos, um dos mais velhos? Não, eu sou o... Tá ali no meio. Eu sou o oitavo, Mais ou menos no meio ali. Mais ou menos. Então, o oitavo. E aí, eu não obtive infância, assim, na sua integralidade. Por quê? Né? Mas ajudando meus pais eram pequeno negociante, vendia frutas, vendia bombons, e eu, assim, muito dedicado, ajudando, colaborando, e não obtive a oportunidade de jogar bola, de bater papo, de andar e tal. Logo cedo o senhor foi trabalhar? Isso, logo cedo. Quantos anos? Meus 8 anos de idade. 8 anos de idade, para você ver, né? Fazendo o quê? Olha, ajudando meus pais. Quando eles saíam, deixava tomando conta lá das vendas e tal. E também eu saía vendendo porta a porta, né? Porta a porta, saía vendendo milho assado, milho cozido, né? Frutas, né? Então, a minha vida toda foi mais ajudando meus pais, auxiliando, né? Não deu tempo nas de vendas brincar. dos produtos. Então, não obtive aquele tempo que as crianças de hoje têm, né? De estar ligado na televisão, na internet, no iPhone, no celular, não. Isso não existia para nós. Às vezes, nós tínhamos tempo à noite para assistir um pouco novela e tal. Mas não foi fácil, né? Tinha Mas televisão em casa? Era difícil isso? Olha, logo de início não, né? Naquela época, só quem tinha televisão era a classe média, né? Classe média. Nós só passamos a ter a televisão a partir dos meus 14 anos, né? Mais de 8 até os 13 anos nós não tínhamos televisão. Eu pergunto isso porque meu avô morou nas Quintas durante muito tempo e ele, com muito esforço, conseguiu comprar uma televisão. Foi a primeira televisão do bairro, não tinha outra. E ele conta, e minha mãe conta isso, que de noite iam começando a chegar as pessoas na calçada para ir assistindo, porque tudo naquela época era muito difícil, né? Cláudia, e foi depois também. A primeira novela que eu assisti da TV preto e branco, acho que nós inauguramos a televisão na minha casa, foi a novela Viagem. Olha o tempo que se foi. A novela Viagem está fazendo 30 anos que fez o remake. Na época ainda da fita cassete ainda, né? Tal. Olha o tempo que se foi, né? Então não foi fácil. Só tinha aquele tempinho mesmo. Isso, então nós inauguramos a televisão que meus pais compraram para assistir a Viagem, tá vendo? Olha o só. tempo se faz, né? Mas não tinha muito lazer, né? Não, lazer muito difícil, às vezes quando no domingo, né? Eu tinha essa folga no domingo e tal. E às vezes chovia e nós ia tomar banho de biqueira, era tão bom, entendeu? Lá na praça, lá Tangará e tal. Escorregava e tal. E estudava, né? Estudava na escola, o primário na época. E, de fato, eu tive muita dificuldade. Sempre escola pública, né? Escola pública, não foi fácil, né? Mas, mesmo assim, vencendo as etapas, né? Da adolescência, entrando na juventude, né? Aí eu passei a dedicar já jovem, passei a dedicar também aos trabalhos da Igreja Católica, né? Pastoral da Juventude, né?
Nós tínhamos um acesso muito bom com o padre Campos, na época era o padre lá de Tangará, e tanto eu e minha irmã, nós se envolvemos no trabalho da igreja e era uma espécie de lazer, né? Nos momentos de folga, vamos dizer assim, né? Nós dedicávamos ao trabalho na igreja, né? Fazendo o trabalho lá com a pastoral da juventude, a pastoral da catequese, né? O senhor sempre foi católico? Católico, sim, e às vezes as festas da padroeira Santa Terezinha, às vezes eu era locutor, era o comunicador da festa, fazia os leilões da festa e tal. As mensagens natalinas, né? Ainda naquele sistema, né, de som, né, de ferro, aquele som, boca de ferro, né? Isso. Aí tinha uma na prefeitura e uma também lá na igreja, lá no alto. Aí começava a pegar o microfone e fazer as mensagens natalinas e tal. E era bom, era gostoso. Será que veio daí, assim, essa vontade de se aproximar do povo, essa vontade de servir, essa vontade, essa eloquência, né, do senhor ter esse contato mais, assim, com o povo? Quando foi? Qual foi a janela que apareceu que o senhor disse, eu quero ser um candidato, eu quero ser um vereador, eu quero falar pelo povo? Olha, nesses eventos que eu estava de dentro, eu já, vamos dizer, respirava o acesso ao povo, entendeu? Eu gostava de estar no meio do povo. Eu me lembro lá em Tangará, tem um desfile cívico, eu era o primeiro a chegar lá no palco, né? No palco. E quando eram as festas dos padroeiros, estava eu lá no palco, lá junto com o povo, junto com as autoridades também. Então, quer dizer, eu já tinha esse olhar, né, de estar no meio do povo, acompanhando e tal. Para mim era encher o meu ego naquele momento, encher meu ego. E aí vim para Natal em 85. Inclusive foi um padre que trouxe para Natal, o Padre Campos, né? Padre Campos, que hoje é pároco. Hoje é pároco lá da paróquia de São Sebastião no Alecrim. Ele veio para Natal, né, transferido para Natal, foi presidir a paróquia da Sagrada Família, nas Rocas, e aí foi o primeiro bairro onde me adotou. Fui morar também nas Rocas, prestando serviço também à igreja, eu e minha irmã. Envolvido também nas pastorais lá da paróquia Sagrada Família, e meu nome começou a se estender além da igreja, né? Foi aonde eu recebi o convite da população para que eu disputasse o mandato de presidente do Conselho de Moradores, Conselho Comunitário. Então eu fui candidato e aí ganhei a primeira vez, a segunda e a terceira, né? Sempre com uma votação boa em relação a outros bairros da cidade de Natal. E aí, a partir desse credenciamento dentro dos movimentos sociais, movimentos populares, meu nome foi crescendo para Brasília Teimosa, Praia do Meio, Santos Reis, aí veio Mãe Luísa, Petrópolis. Aí passei a ser, vamos dizer, uma liderança regional, né? E aí, de tanto ser representante de moradores, eu disse, olha, nós precisamos também participar do poder. Por quê? Porque eu via que o líder comunitário, o Baldo, ia nas repartições públicas e às vezes não era bem atendido como nós desejaríamos ser bem atendido. Ou seja, nós levávamos chá de cadeira, veio 2 horas de chá de cadeira, e às vezes levavam não. Né? E a frustração era tão grande porque às vezes nós queremos mudar e transformar o mundo de um dia para o outro, e não é assim. Eu passei a entender que não é assim do jeito que a gente quer. Também, né? É uma escola. E aí... Porque você tem que voltar para a comunidade e explicar que o senhor foi pedir, que o senhor foi solicitado, às vezes não é atendido, tem que voltar para explicar tudo que aconteceu. A população, ela acredita muito no líder comunitário porque mora ali, reside ali e vivencia os problemas, né? E acredita muito naqueles que é muito transparente. Eu era muito transparente nas minhas coisas. Eu ia para uma repartição pública atrás de uma autoridade. Se eu não resolvesse este assunto, eu no outro dia estava no carro de som dizendo, não resolvi por causa disso. E outra, às vezes a imprensa me ajudou muito, inclusive. A imprensa escrita e televisiva me ajudou muito, porque eu usava muito os meios de comunicação para dizer, olha, o poder público não atendeu isso, não atendeu aquilo, tal, mas que eu pedi, entendeu? E aí, de tanto nós levarmos o não, apesar de que eu consegui muitos avanços lá para a minha região, para Rocas, Brasília Teimosa, para resolver muitas coisas, né? Mas mesmo assim eu senti a carência de estar participando do poder, porque eu via que é no poder onde as questões são resolvidas, né? É o fórum mais adequado para a pessoa resolver os problemas estando participando do poder, né? E aí eu disse, vou sair candidato a vereador, acho que no momento é esse, meu nome desponta numa região,
grande, com 25 mil habitantes, né, com suas desigualdades sociais, precisam fazer poder para poder conseguir algumas obras e serviços. E aí onde eu disputei a primeira eleição, em 2000, foi a minha primeira eleição, obtive 1.480 votos, fiquei na segunda suplência. Aí eu disse, olha, na primeira já não deu. Aí, em 2004, fui para a segunda eleição. Aí já dupliquei minha votação. Eu já fui para 3.800. 3.800. Também perdi a eleição, fiquei na primeira suplência. Aí vem 2008. Eu disse, terceira eleição, estou igual a Lula, tanto perder a eleição na época, né? E aí eu disse, vou para a terceira eleição e última. Né? Eu fiz um desafio, vou para a terceira eleição e última. Se não desse naquela, você não ia mais tentar. Iria mais tentar. Iria mais tentar porque isso é dispendioso, envolve grupos, amigos e família. Aí eu disse, não, vou tentar a terceira eleição. E aí a terceira eleição eu fui para... eu obtive 4.600 votos. 4.600 votos. Aí também não me elegi. Fiquei na primeira suplência. Aí veio o governo da ex-prefeita Micarla de Souza. Ela tirou um dos vereadores para ser secretário de esporte, foi Chagas Catarino. Aí eu assumi o mandato por 7 meses. Né? Foi o suficiente para que eu me destacasse em Natal, mesmo exercendo o cargo ali de uma forma, vamos dizer, como suplente, mas foi 7 meses suficiente para mostrar a Natal que uma pessoa que vem da base, dos movimentos sociais, movimentos populares, fazer algo pela cidade. Porque, infelizmente, Cláudia, ainda existe um preconceito muito grande para quem vem da base, entendeu? A elite, a burguesia ainda pensa, ainda acha ou discrimina ou tem preconceito das pessoas da base, acha que não tem capacidade de exercer um mandato eletivo. E aí eu mostrei na Câmara Municipal de Natal, foi um dos primeiros líderes a ser eleito em Natal, eu mostrei o que uma liderança comunitária pode fazer pela uma região, pelo bairro, e mostrar para Natal que nós temos a mesma capacidade, às vezes até melhor. E aí, 7 meses foi suficiente, eu apresentei o maior número de projetos de lei da Câmara naquele momento, alguns deles aprovados, sancionados, e eu estava muito preocupado de não ter a sanção desse projeto por ser um vereador suplente. Mas aí vencemos essas etapas, né? O meu primeiro salário de vereador, eu comprei uma ambulância para a minha região, entendeu? Paguei em 7 meses, porque era 7 meses que eu ia ficar na Câmara. O seu salário? O meu salário, comprei uma ambulância em pagamento em 7 vezes, porque era 7 meses que eu ia ficar. E aí, apesar de que nós sabemos que não é missão do vereador, né? Mas eu sei que a minha região era desprovida desse atendimento social, eu comprei. E aí, eu coloquei a ambulância à disposição da população, qualquer tipo de fisioterapia, aí a população usava a ambulância, exames, fazia exame com pessoas idosas, enfim, socorria a população. Aí o pessoal disse, olha, o Baldo não ganhou a eleição, teve a oportunidade de assumir e já viabilizou uma ambulância para a nossa comunidade. Então, ele merece ter um mandato de vereador. Aí onde foi que me estimulou a eu ir para uma 4ª eleição, né? Aí eu disse, pronto, da 4ª não passa de jeito algum. Aí veio a eleição de 2012. Aí o Baldo foi eleito, o 3º vereador mais votado da capital, com 6.800 votos, né? Subiu substancialmente, né? Com 6.800 votos. Aí exercia o mandato, né, na sua plenitude, né? O senhor se lembra de alguma lei da sua época de vereador que até hoje ela é citada, né, que faz parte assim do natalense? Você lembra assim de uma causa ou de uma luta que foi sua nessa época? A indústria da multa em Natal. Um dos maiores problemas do natalense hoje é a indústria da multa, onde... Já era seu alvo naquela época? Isso, eu defendi muito que a nossa STTU, que é a Secretaria de Trânsito, não se tornasse uma indústria da multa, multando a população, principalmente os condutores, de uma forma aleatória, né? Então, apresentei um projeto de lei, foi aprovado e sancionado na época pelo prefeito, Carlos Eduardo, onde em toda a implantação de semáforo ou qualquer redução de velocidade em Natal, é obrigatório da STTU avisar com 3 meses de antecedência
através dos veículos de comunicação, através de informações aos condutores, de que a partir desta data, em determinado local, avenida em Natal, será instalado um redutor de velocidade, que às vezes pega as pessoas de surpresa, né? O condutor chega numa RN, aliás, numa determinada rua de Natal, e encontra lá um redutor de velocidade, um sensor, né? Tudo para multar o povo, né? E aí, a partir daquele exato momento, foi regulamentado. Tem que avisar a população que aquele local foi instalado no redutor de velocidade. Isso eu lembro, assim, com bem carinho. Com bem carinho. E vários outros projetos de interesse social, entendeu? Que nós fizemos em prol da população, né? Então, são projetos importantes que interferem na vida do natalense. Que hoje você vê um semáforo sendo instalado, né? E aí você não sabe que aquela publicidade ou que os veículos de comunicação já estão fazendo já é fruto de uma lei que já incomodou algumas pessoas, né, que já foi fruto de luta, de batalha, e as pessoas começam a conviver com aquilo, mas não sabem, né? Outra matéria de minha autoria é que todas as instituições que têm a caráter filantrópico na área esportiva, associativa e comunitária e religiosa ficassem isento de pagar IPTU, também é de minha autoria, essa lei, quando estava no mandato de vereador. Então, foi muito importante. E que pulo foi esse da cadeira de vereador para a cadeira de deputado estadual? Não, mas eu ainda teve um segundo mandato de vereador. Eu fui reeleito, né, em 2016. Aí eu já fui para 7.500 votos. Entendeu? Aumentou minha votação em Natal. Eu fiquei muito mais feliz, sabe por quê? Porque o natalense aprovou nosso mandato. Porque eu fui reeleito e fui reeleito com uma votação maior em relação à eleição de 2012. Ali a gente pode dizer que o senhor sentiu assim, uma segurança para isso? Pronto, então foi isso. O que me estimulou muito mais a ir para uma eleição a nível estadual, porque minha votação de vereador, fui reeleito para o mandato de vereador, para o segundo mandato, com uma votação muito maior em relação à primeira, né? E aí, quando eu disse, olha, como minha votação em Natal aumentou, fiz um bom trabalho, aprovado pela população natalense, então está na hora de nós podermos pleitear um mandato de deputado estadual, que passaria a ser agora Rio Grande do Norte, minha missão seria muito maior, de representar Natal e os demais municípios do nosso estado no âmbito estadual. E aí foi na época que eu recebi o convite pelo presidente da Câmara, na época, inclusive Paulinho Freire, me convidou para que eu pudesse disputar um mandato de deputado estadual numa composição com vários outros colegas, né, principalmente o Diane e outros, e nós tivemos a capacidade de aglutinar forças, né, e fizemos uma boa composição com nomes, né, e aí fizemos 2 deputados estaduais e eu estava lá, entre os 24, onde nenhum analista do no Rio Grande do Norte, nas suas avaliações, tal, os estatísticos, né, não colocava, né, o meu nome entre os possíveis eleitos para as eleições de 2018. Então foi uma surpresa na época, né? Porque eu ainda digo, as pessoas não acreditam nas pessoas que vêm da base, entendeu? Talvez não aceita, né? Mas aí fomos eleitos, em 2018, e aí nós fizemos a diferença, vimos para a Assembleia Legislativa com a missão de representar a população do meu estado, e aí eu comecei a percorrer os municípios do Rio Grande do Norte, vendo a realidade, porque eu estava muito assim, Natal devido ao mandato de vereador, né? Mas eu precisava conhecer o estado, né? Fomos a várias regiões do Rio Grande do Norte, conhecer a realidade de cada município, e aí onde nós fomos abrindo-se as portas, né, dos vereadores, do vice-prefeito, das lideranças políticas locais, e graças a Deus meu nome hoje está em todo o Rio Grande do Norte. Aí não foi tão sofrido assim como entrar na Câmara dos Vereadores? Não foi fácil de jeito algum. Eu às vezes, eu passava... Mas também não foram 4 tentativas mais, né? Cláudia, deixa eu dizer a você, às vezes eu passava ali na Campos Sales e olhava para aquele prédio lá da Câmara e dizia, meu Deus, será que eu vou chegar aí? Entendeu? Sim. Olhava assim com muita precisão, assim, aquela fachada ali com o nome Câmara Municipal de Natal. Eu dizia, será que um dia não vamos chegar aí? Porque eu achava que nós que vimos da base, de família humilde, não tinha assim, recursos financeiros e econômicos para custear uma campanha
de vereador em Natal, porque nós sabemos que, às vezes, muitas candidaturas para chegar aí ao Palácio Frei Miguelinho, no caso a Câmara Municipal de Natal, às vezes tem um custo alto, né? São candidaturas, vamos dizer, provocadas pelo poder econômico, né? Ali nós sabemos que eram filhos de empresários ou de instituições fortes, ou que tinham laço familiar com famílias de oligarquias, né, do município de Natal e do estado. Olha como é que pode um cara que vem lá do bairro das Rocas, um bairro que a elite considera como um bairro de periferia, sem famílias tradicional, não vamos chegar aqui fácil, né? Imagina a Assembleia Legislativa, né? Imagina a Assembleia Legislativa, né? E aí, vencemos essa etapa na Câmara, fizemos um grande trabalho lá, repercutiu, né, tanto em Natal como na região metropolitana, os municípios aqui vizinhos, e aí onde eu chegava, no interior, mesmo sem ter apoio de prefeito, de vice-prefeito, de vereador, mas as pessoas já haviam falado meu nome, eu sei que você faz um grande trabalho, porque eu tenho um parente em Natal, minha filha mora lá, meu filho, meu sobrinho, e fala muito bem de você. Aí isso repercute, né, de uma forma muito positiva no estado, né? E aí eu estava lá na Assembleia Legislativa, eu me lembro como hoje, lá na Assembleia Legislativa, eu estava vindo um evento deixa eu me ver, Michel Temer veio ao Rio Grande do Norte, Michel Temer, me lembro de Michel Temer, e várias outras autoridades a nível nacional, presidente da Câmara e tal, fez um evento lá na Assembleia Legislativa, e eu estava lá nas galerias, lá, assistindo, né, sentado numa daquelas poltronas lá. Como vereador? Lá nas galerias. Não, como vereador. Sim, como vereador. Sim, perfeito, como vereador. E aí eu ficava olhando assim, naquele centro da mesa ali, todas as autoridades ali, bem, um apogeu, bem aclamada e tal. Um dia eu vou estar aí também. Eu coloquei na minha mente, um dia eu vou estar aí. Entendeu? Aí aconteceu desse convite que eu recebi de Paulinho, e aí eu disse, agora eu vou para a disputa. Então eu acho, com isso eu quero dizer que as pessoas que estão nos assistindo aqui, nunca perca os seus ideais, nunca perca os seus objetivos. Se você traça isso, corra atrás. Se você pensar em algo positivo, vá em frente que você consegue, entendeu? Então, tudo que aconteceu comigo foi dessa forma, entendeu? Que eu nunca recuei de desafio. Perseverando. Sempre perseverando. Correndo atrás dos objetivos e dando certo, entendeu? Porque se eu não tivesse sido persistente, eu perdi a primeira, a segunda, a terceira. Tinha ido para casa. E a quarta, aí não, tinha ficado em casa, não tinha concorrido para a quinta eleição, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa aqui, pergunta que não quer calar. Já veio da Câmara, passamos pela Assembleia, tem vontade de alçar voos mais altos? Tudo depende do momento, né? Tudo depende do momento. A política hoje, dizia Gino Maria, que é igual uma nuvem. Um dia está de um jeito, um dia está de outro, né? Eu sempre desejo, eu tenho muita vocação para o poder legislativo, né? Até porque comecei nele. Mas os desafios podem ser outros lá na frente, né? Quem sabe, né? Vamos esperar o tempo aproximar, acontecer, para ver se o tempo é propício para outros voos. Se não, vamos continuar nessa luta em defesa do Estado, né? A nível de Assembleia Legislativa, para trabalhar pelo nosso povo, que tanto precisa de mim. Mas não tem nenhum spoilerzinho assim, do que o senhor já colocou o olho em algum lugar e disse, eu quero ir para aí também, como foram com as outras casas ou não? Vou começar... Brasília, por exemplo, vou começar a pensar, né, Cláudia, quem sabe, né? Aí eu vou parar a pensar para ver se acontece esse momento, né, amiga? Deputado, enquanto isso não acontece, vamos falar um pouquinho sobre o que você já aprovou. A gente já falou aqui no último episódio sobre algumas coisas importantes, né? Mas vamos esmiuçar mais um pouco aqui. Desse último mandato, por exemplo, o que é que o senhor destaca, né? O que é que o senhor, quais são as pautas que o senhor traz assim com mais carinho, que o senhor se debruçou, que o senhor se esforçou, que foi difícil aprovar, foi difícil sancionar, né? O que é que o senhor destaca? Cláudia, eu vejo assim, deixa eu dizer a você, eu me preocupo com a questão das pessoas idosas, porque são as pessoas assim que mais precisam da gente, né? Porque as pessoas atrapalharam. Pode dizer assim, que a sua pauta assim, que você tem mais... Olha, eu tenho me dedicado muito na Assembleia numa agenda muito propositiva à questão dos direitos dos idosos, né?
Eu tenho várias matérias que hoje se tornaram lei no estado do Rio Grande do Norte, que o governo sancionou, concordou, né? Muito deles que vêm de encontro a resguardar aos idosos das violações que acontecem no nosso estado, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Nós criamos uma lei, né, dos golpes financeiros, né, com os nossos idosos, porque às vezes o neto ou família de primeiro grau pega o cartão do idoso, vai para o shopping fazer compra, celular, iPhone, faz empréstimo e tal. Quando o idoso chega no final do mês, cadê o dinheiro? Não está na conta. Então hoje no Rio Grande do Norte golpe financeiro é crime, né? Foi lei de minha autoria, né? Criamos a política pública de defesa às pessoas idosas nas questões das ILPs, ou seja, as casas que a maioria das vezes não é do governo, não é das prefeituras, mas são instituições que faz filantropia e que tem uma casa de abrigamento, que abriga idosos, né? Hoje, essas casas podem fazer parceria com o governo do estado através de convênio para dotar de recursos para manutenção dessas casas de abrigo dos idosos em vários municípios do Rio Grande do Norte. Foi lei de minha autoria. Então, isso são agendas importantes do nosso mandato, que veio a questão do idoso, né, como prioridade, por saber das dificuldades que eles têm nas suas vidas, né, já um pouco debilitado fisicamente e tal. Então, precisa de uma acolhida maior por parte do organismo estatal. A gente tem algumas leis aqui já aprovadas, né, já sancionadas aqui. Tem outras também em relação a pessoas com deficiência. Também é uma pauta sua? Olha, eu entendo que nosso mandato tem feito essa defesa com essas camadas menos favorecidas que precisam de um apoio, né? Principalmente os PCDs, né? As pessoas com deficiência, né? E nós precisamos ter um olhar para eles, né? Então, nós apresentamos um projeto, o Camarote da Acessibilidade. Isso, tô vendo Olha, aqui. muito importante, muito importante. Nós sabemos que as prefeituras, promotores de eventos fazem muito evento no Rio Grande do Norte, eventos culturais, emancipação política dos municípios, faz aquelas festividades, aqueles shows, né, com artistas nacionais, às vezes com 1.000, 5.000, 10.000, 15, 20.000 pessoas. Então, precisa ter um espaço reservado para as pessoas com deficiência, os PCDs, né? Então, nós aprovamos na Assembleia e o governo sancionou o Camarote da Acessibilidade, onde todo evento tem que ter um camarote reservado para as pessoas com deficiência. Isso em eventos públicos e privados? Eventos públicos. Em eventos porque privados? tem a subvenção do governo. Entendi. Então, assim, para que todas essas pessoas elas tenham vez também, né? Tenham um espaço dentro dessas festividades e dentro desses eventos, né? Porque muitas vezes você, quando vai ver, né, não tem como chegar, não tem como subir, e é realmente uma parcela da população. Perfeitamente, que aí dá segurança, né? Dá segurança, né? As pessoas com deficiência em várias modalidades, né? Em ter um espaço sabendo que ali vai ficar seguro de qualquer ocorrência, numa multidão aí eles vão ficar de protegidos. 10.000, 15.000 pessoas vão ficar protegidas, né? Concursos públicos também, né? Para pessoas com deficiência. Olha, outra matéria que nós apresentamos no nosso mandato, se tornou lei, foi a lei dos 10% nos concursos públicos. Olha, atualmente era 5%, mas estava com uma disparidade enorme em relação à população com deficiência no Rio Grande do Norte. Hoje nós temos no Rio Grande do Norte em torno de 10% da população com determinadas deficiências. E aí era desigual, né? Se nós temos uma população em torno de 10% a 12% com deficiência, pessoas com deficiência, então não significa dizer que os concursos também têm que ser pelo menos nesse nível. Então nós alteramos a lei, inclusive, que a maior dificuldade hoje é a pessoa alterar uma lei, que precisa de 2/3 da Assembleia Legislativa. E nós alteramos a lei, aprovamos, e o governo sancionou, concordou e sancionou a lei no Rio Grande do Norte. Portanto, vocês aí se preparem, que qualquer concurso público que o Rio Grande do Norte realizar, terá 10% reservado às pessoas com deficiência. Ubaldo, uma pauta assim que tem unido muitas forças, né? Muitas forças até
candidaturas contrárias, enfim, que tem unido muito o Rio Grande do Norte é a causa das pessoas do espectro autista, né? O senhor também tem projetos nessa área. Antes disso, eu perguntar fazer uma pergunta aqui, que é uma curiosidade geral. Como é que esses projetos acabam nascendo? As pessoas procuram o senhor vê, visualiza, ou vai em algum lugar, em alguma localidade, sente aquela necessidade, ou as pessoas acabam entrando em contato, ou o senhor vê que aquela lei realmente fez efeito em uma outra casa legislativa e traz para cá. Como é que ela nasce? Olha, nasce da seguinte forma, eu fico procurando, no meio do povo, os determinados assuntos e temática relacionada a possíveis leis, entendeu? A maioria das leis que eu apresento na Assembleia Legislativa é fruto do meu andar pelas ruas, pelas cidades, entendeu? Eu vou conversando com o cidadão comum, né? E que naquele momento passa alguma ideia, e aquela ideia eu transformo em projeto de lei. Sento com minha equipe, e nós vamos dizer, olha, nós estivemos em tal lugar, aquele cidadão falou isso, vamos transformar em lei, entendeu? E às vezes eu recebo no meu gabinete algumas pessoas vão no meu gabinete, deputado, deixa eu sugerir isso para os senhores, tudo bem, aí eu vou transformar em lei. Essa questão do autismo, eu andando, foi numa unidade básica de saúde. E aí uma familiar de um autista, com um espectro autista, disse, deputado, eu venho todo mês aqui renovar a receita médica do meu filho. E já que meu filho tem espectro autista, é uma patologia para o resto da vida. Então, tem que ter um laudo permanente. Aí eu apresentei um projeto de lei na Assembleia para que os laudos das pessoas com espectro autista seja permanente. Então, esse projeto, especificamente, foi dessa forma, né? Atendendo a população, escutando... Isso, é um dos projetos. Eu tenho vários na área do direito das pessoas com espectro autista. Sim. Então, esse é um dos. Aí também tem outro projeto em relação ao lazer e ao entretenimento das pessoas com espectro autista, ou seja, todas as casas que apresentam cinemas aqui no Rio Grande do Norte tem que ter uma vez por mês a sessão azul. É a chamada sessão azul. A sessão azul, ou seja, um cinema direcionada e especificamente para as pessoas com espectro autista. Sabe por quê? Porque é a linguagem deles, né? Tem que ter um cinema. Você já entrou na sala assim? Hein? Você já entrou nessa sala? Não, mas eu quero muito entrar. Interessante, porque realmente é muito diferente do que a gente está acostumado, né? A luz é mais clara, não fica tão escuro, o cinema tem um volume bem mais baixo. Inclusive, eu quero assistir. Com muita vontade lá dentro. Eu quero assistir, inclusive vou cobrar das casas de cinema, né, dos shoppings aqui de Natal, e vou mandar a lei para pedir o cumprimento, que seja todos os meses o cinema sessão azul para as pessoas com espectro autista. Então, quer dizer, o nosso mandato ele tem abraçado essas causas das pessoas que precisam, né, que às vezes os seus direitos estão sendo, vamos dizer, lesados, né? E a tendência nossa é apresentar mais iniciativa que venha resguardar, né, os direitos dessas pessoas, para que tenha igualdade social, para que não haja diferenciação, né, dessas camadas sociais, todo mundo seja tratado com igualdade, que é uma coisa muito difícil, sabe, Cláudio? Muito difícil, mas nós vamos tentando aparelhar, né, os serviços de cidadania com iniciativa dessa natureza. Causa animal. O senhor também tem uma aproximação com esse pessoal? Olha, inclusive, eu estive com a nossa coordenadora da Polícia Civil, né, nossa diretora, Ana Cláudia, né, cobrando da Secretaria de Segurança Pública uma delegacia especializada de combate aos maus tratos aos animais. Está muito em evidência na nossa sociedade. É política pública, é saúde, né? E, ao mesmo tempo, é crime hoje algumas pessoas que chegam a maltratar, né, o seu gatinho, o seu cachorro, o seu animal, o seu cavalo, enfim, várias modalidades de animais que às vezes é maltratado e hoje é crime de 2 a 5 anos de cadeia. Mas é preciso que haja um aparelhamento policial que combate. Então nós estamos cobrando do governo a implantação da Delegacia de Proteção Animal. Então a delegada Ana Cláudia, da DGPOL, foi muito simpática a nossa ideia, inclusive nós vamos apresentar
a mudança na legislação da criação da secretaria, denominando a DEPREMA como Delegacia de Proteção Animal e modificando alguma legislação que venha dar uma cobertura maior às pessoas proprietárias de animais e que, às vezes, algumas pessoas, por desconhecer a lei, maltratam o animal achando que não vai ser punido. O senhor cria animais? Eu crio. Mel. Ai, tem mel. Meu mel. Meu Então, mel, cachorrinho. Tem toda uma aproximação mesmo, assim, legítima mesmo, que convive com isso, né? Isso, as pessoas perfeito, procuram também. Quando chega a noite, aí no intervalo de um jornal ou outro, eu vou brincar com o meu mel. É uma alegria, uma alegria só, diferente, né? Como nós começamos a gostar, né? Passa a ter como uma pessoa da família, né? E as pessoas que se identificam, e isso tem ficado cada vez mais, tem se propagado muito, né? Nas casas, as pessoas se aproximaram realmente dos animais, é uma coisa incrível, né? Excelente, né? A gente achava antes que era cão e gato, né? A gente, ou tem um cachorro ou tem um gato. Isso tem muita coisa. Isso tem aves, né? Aves, tem, né? E as pessoas têm convivido mais com isso, têm olhado para a causa com outro valor, né? Isso tudo é muito importante. E aí eu defendo que nós temos medicamento genérico, né? Para a saúde animal, entendeu? Eu estou pegando um modelo lá de São Paulo, inclusive para nós tentarmos implantar no Rio Grande do Norte, que seja política pública, né? Que os governos comecem a se preocupar com a saúde animal também, porque é saúde pública, né? Imagine um animal com qualquer tipo de alguma patologia ou doença pode transmitir para o ser humano. Então tem que se preocupar também com a saúde animal. Ubaldo, assim, o que é que você ainda pensa em trabalhar? Quais são essas pautas assim que você pensa em se aproximar, que ainda são assim, que você tem caminhado para isso, né? Quais são essas áreas? Porque eu vejo assim que há muitas das áreas, né? Você já tem sua bandeira, já tem uma lei aprovada, já tem requerimentos aprovados, enfim, ou emendas destinadas. Mas o que é que ainda falta? O que é que você acha que eu ainda nesse caminho aqui eu gostaria de andar? Olha, eu sou assim, um parlamentar muito inquieto, né? Eu não fico parado, entendeu? Eu fico louco mesmo para estar procurando algo a fazer quando eu me sinto ocioso, né? Então eu sempre quero ocupar meu tempo. A minha equipe já me conhece, do mesmo jeito de que eu seja. Eu procuro sempre ficar atenado com os pleitos que a população me solicita. O cidadão me solicita algo, eu corro atrás, vou nas secretarias, entendeu? E procuro dar a solução e respondo àqueles que me procuram, àqueles que me provocam. Eu gosto de dar retorno em relação às demandas da população. Mas eu irei me dedicar este ano, nós já estamos agora no mês de junho, entrando para o mês de junho, né? Eu pretendo, sim, continuar essa luta em defesa da igualdade social, em defesa de uma sociedade mais justa, mais fraterna, procurando, acima de tudo, ouvir o cidadão, de priorizar o cidadão comum, que às vezes se distancia dos seus representantes, porque os seus representantes não procuram se aproximar da população, entendeu? Isso há um distanciamento muito grande. Olha, quando eu chego no interior, Cláudia, eu fico assim, abismado com o qual a população nos recebe, com o maior carinho. Então, para eles seria um prestígio um parlamentar estar naquele determinado lugar, entendeu? Por quê? Porque há um distanciamento muito grande. Então, nós temos que cada vez mostrar a eles que nós somos pessoas comuns, né? Que faz tudo o que ele faz, entendeu? Então, é preciso que tire esse endeusamento das pessoas em relação ao homem público, entendeu? Apenas nós só temos assim, a responsabilidade de elaborar projeto de lei na Assembleia Legislativa e de fiscalizar o poder público, mas nós somos pessoas comuns, entendeu? Mas, às vezes, as pessoas endeusam muito o político e tal, e não é assim. Então, nós temos que cada vez mais tirar esse rótulo
de nós, entendeu? Mostrar que nós somos pessoas comuns, apenas exerce A essa serviço, função, né, do povo. apenas exerce essa missão representativa deles. Foi eles que nos colocaram para nós exercer essa função, né? Mas é muito importante, né, esse trabalho voltado a essas camadas sociais. Ubaldo, você sente dificuldade em explicar que algumas pautas, elas têm um limite de atuação que você não pode ultrapassar? Por exemplo, gastos, né, pautas que indicam gastos do governo, elas não podem ser aprovadas porque são inconstitucionais, mas muitas vezes as pessoas gostariam de que algumas ações do governo elas saíssem da Assembleia e não dá muito bem para explicar. Não, existe às vezes. Há uma dificuldade nisso? De fato, às vezes o desconhecimento Da é grande. técnica, Às vezes tem matérias a nível nacional que eu não posso levar para a Assembleia Legislativa porque não é competência do Poder Legislativo Estadual, né? E às vezes muitas matérias é iniciativa do Poder Executivo, né, que dá vício de inconstitucionalidade porque o deputado não pode apresentar, tem que vir do governo, né? Então, e isso nós temos que explicar de uma forma muito calma, didática, né, como funciona as formalidades legislativas, né? Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. E assim vamos vencendo esses obstáculos que a vida parlamentar nos impõe, né? Eu pego às vezes muitas pessoas que dizem: deputado, apresenta um projeto de lei para baratear o combustível. Aí eu vou explicar: olha, é uma matéria nacional, não posso fazer isso, tal, depende do parlamento, do Congresso Nacional, e assim vamos levando. Eu também quero aqui colocar algo assim tão importante que me chama a atenção assim, e que me comoveu na época da pandemia. Nós tivemos 2021, 2022, né? Foi um período muito difícil para o povo brasileiro, né? E aqui no Rio Grande do Norte não foi diferente, né? Em relação à questão das pessoas que moram, né, em casas alugadas, entendeu? E muito delas estavam com demanda judicial aqui no Tribunal de Justiça, né? E eu apresentei um projeto de lei para todas aquelas pessoas que moravam de aluguel, né? As demandas judiciais de despejo no Rio Grande do Norte estavam suspenso até o fim da pandemia. Até o final da pandemia. Essa lei foi de minha autoria, que muita gente não sabe, e muitos ainda me criticaram na época, né? Uma parte da imprensa me criticou naquela época e tal, mas eu estava vendo a questão a questão social das pessoas. Como é que as pessoas iriam ser despejadas dos seus imóveis num período tão difícil do povo brasileiro, que era a prevenção de combate ao Covid-19. Como é que se estava o isolamento social? Como é que eu ia botar uma família para a rua se estava ali proibido o convívio social, o isolamento social? Não podia. Então, eu apresentei esse projeto na Assembleia Legislativa e foi aprovado, e na época a governadora sancionou, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ela não executou as demandas judiciais relacionadas a despejo. Então, que tudo isso são iniciativas que surgem no dia a dia, né, do parlamentar, né? Quer dizer, eu estava em sintonia com o que estava acontecendo naquele exato momento no país, entendeu? Que era preciso nós resguardar essas pessoas vulneráveis da sociedade. Diga-se de passagem, um período em que a Assembleia trabalhou bastante, né? Escutando essas demandas, trazendo pautas que estavam dando certo fora, sendo aplicadas aqui, e muitas vezes as pessoas imaginam que naquele período, porque não podia se aglomerar, os deputados não se reuniam, não faziam suas sessões, e não foi bem assim. A Assembleia se preparou, claro, né, para receber essas sessões, e elas aconteceram. Olha, nós trabalhamos de uma forma muito afinco, até porque nós teríamos que estar muito atento ao que acontecia no país e no mundo, né? Às vezes as informações são muito rápidas e os acontecimentos também. Isso. Então nós temos que estar de plantão, né, procurando estar muito ligado a essas questões de saúde pública. Então nós priorizamos todas as matérias que tinham temática saúde.
Isso virtualmente, até porque não podia, né? Às vezes o deputado podia fazer uma sessão, vi deputado participando de dentro de casa, muitas vezes, no carro, porque receberam equipamentos que podiam, que as sessões podiam ser realizadas daquela forma. Eu montei na minha casa um pequeno estrutura, né, de computadores e tal, para nós podermos entrar virtualmente, né? Porque o momento exigia isso, isolamento social. E foi no isolamento social que eu percebi que os funcionários públicos do Rio Grande do Norte, que tinham feito concurso naquela época, iria se prejudicar. Por quê? Porque o lastro do período estava correndo, entendeu? O Estado não convocava. Por quê? Porque estava no isolamento social. E ele estava perdendo. Mas o prazo estava correndo. Aí o que é que eu fiz? Apresentei uma emenda a um projeto de lei na Assembleia Legislativa para que todos aqueles que passarem em concurso público, principalmente para segurança e educação, aqueles prazos estavam congelados, suspensos, né? Muito deles, o concurso já ia se vencer, entendeu? No período da pandemia, inclusive. Aí muitos ia perder os seus empregos públicos, né, que tinham passado em concurso, porque o prazo tinha vencido e o Estado não tinha convocado. Congelamos esse período da pandemia, né, através dessa emenda que eu apresentei, e aí, terminando a pandemia, o governo convocou os servidores da segurança pública, como também da educação. Então, são coisas que, às vezes, o cidadão não sabe. Né? E essa oportunidade é bom, podcast, porque nós temos a oportunidade de esclarecer, né? E a população saber e depois julgar. Não, valeu a pena esse cara aí de ter nos representado lá na Assembleia Legislativa, porque ele fez, né? Principalmente num período em que as pessoas achavam que não estava sendo feito nada. E não foi bem assim, né? As pessoas e às vezes a população às vezes, faz algum tipo de julgamento, às vezes sem saber, né, quem é quem, né? Por isso que é bom a população acompanhar o trabalho dos seus parlamentares, dos 24, né, na Assembleia. Hoje nós temos a TV Assembleia, nós temos a Rádio Assembleia, nós temos os portais. Um canal, né? Aberto, inclusive, né? Então pode pegar de qualquer lugar, pode pegar de casa. Acompanhar a atuação do seu parlamentar para depois fazer um julgamento. Não, desses 24, esse aqui trabalhou, esse aqui merece retornar, esse aqui não merece, e assim fazer o julgamento, né? Então, o nosso mandato tem sido muito pautado com essas questões que vêm da população. O senhor estava falando em interior aqui, quando andava junto com as pessoas e delas extraía as vontades, as necessidades de cada localidade, comunidade, e eu queria que o senhor falasse essas emendas, né? Para essas localidades, o que é que o senhor destaca, para onde elas foram, no que é que elas ajudaram essas pessoas? Fala um pouquinho dessa questão. Essas emendas tão importante, e inclusive é uma lei estadual que essas emendas são impositivas, né? É a obrigação do governo a destinar as emendas para os parlamentares e os parlamentares indicarem as obras e serviços nos municípios do Rio Grande do Norte. O nosso mandato, até os dias atuais, nós temos aí mais de 11 milhões que nós destinamos a mais de 40 municípios do Rio Grande do Norte. Muitos deles aqui na região de Natal e Grande Natal, Trairi e o Seridó. Essas 3 regiões eu destinei aí 80% das minhas emendas impositivas. Muito delas para a compra de equipamentos, ambulâncias, é importante para a saúde pública, né? Equipamentos de energia fotovoltaica, muito importante, como também eventos culturais, ampliação de unidade básica de saúde, enfim, o que o povo pede, através das suas lideranças, nós atendemos, né? Projeto do manuseio do caju, né, lá em Carnaubás, né? Tem uma comunidade ali em Currais Novos, São Sebastião, que nós destinamos recursos para a cooperativa, para a fabricação de temperos, né? Também conseguimos emenda para a fábrica de confecção em Currais Novos, né? Consegui muito recurso também para as entidades filantrópicas, a proteção animal, ao autismo, né? Então, nós sempre direcionamos essas emendas para essas instituições, além das prefeituras, as instituições que trabalham o terceiro setor,
né, filantrópica, né, que trabalha essa temática dos direitos da pessoa idosa, dos direitos animal, dos direitos do autismo. Então, são emendas que vêm fortalecer a presença do parlamentar nos seus municípios, né? A gente tem alguns projetos assim em tramitação na Assembleia, né? Ainda estão sendo analisados, ainda estão sendo avaliados, porque, para quem não sabe, né? Para quem está em casa e não entende, e não compreende ainda, o projeto ele é apresentado, passa por várias comissões de acordo com a temática dele, para depois ir a plenário, para ser aprovado, para depois chegar na governadora, para ser sancionado. Então, há um longo período, às vezes projetos que demoram muito tempo, né? O senhor tem conseguido, assim, alguma agilidade no andamento desse projeto? Olha, deixa eu dizer para você, de fato, que um projeto para prosseguir na Assembleia Legislativa, ele tem um ritual, né? As suas formalidades legislativas. Ao entrar com um projeto lá na Assembleia, vai para as comissões. As comissões são 7 na Assembleia, muitos deles percorrem aí 3, 4 comissões, e chega no plenário já, vamos dizer, já avalizada, né, pelos deputados, porque passou por várias comissões. Quando chega no plenário, a tendência é de aprovação, a não ser que seja um projeto muito polêmico, né? E ao chegar no plenário, aí a Assembleia aprova ou reprova, né? Graças a Deus, todos os projetos que eu apresentei lá na Assembleia, todos eles são aprovados, e aí vai para o governo avaliar tecnicamente, né? E concordar. Concordando, o governo sanciona, torna-se lei. Mas eu digo aqui com muita propriedade e, ao mesmo tempo, com muita felicidade de ter sido um dos parlamentares da 61ª legislatura e da 62ª, né, com 2 mandatos consecutivos, que tem mais apresentado projeto de lei na Assembleia, aprovado e sancionado. Que não é só aprovado na Assembleia, também o governo concordar e sancionar. Olha, só para vocês terem uma ideia, é uma produtividade bem assim destacada. Eu tenho mais de 100 projetos de lei que tornaram lei no Estado, né? Então é um índice altíssimo para quem tem 5 anos e 6 meses de mandato, né? Então é uma média muito assim destacada, referenciada, porque, às vezes, tem colegas que têm mais mandato do que eu na Assembleia, uns com 5, 6, e não tem um número de projetos de lei sancionados. Um desses que está tramitando é esse PL do cyberbullying, né? Vai mudar em quê? O que é que você pensou quando projetou ele? O cyberbullying é um projeto tão importante porque vem aí, ao mesmo tempo, prevenir, né, aos estudantes do Rio Grande do Norte a esse cyberbullying, que é a questão de usar o computador de uma forma agressiva, né, com todo tipo de bullying, principalmente aos estudantes da rede pública, né? Então, esse projeto ele vem coibir esse tipo de bullying relacionado aos estudantes da rede pública de ensino. Então, são matérias dessa natureza que vem engrandecer o nosso mandato na sua responsabilidade de formatar projeto de lei que está em evidência na sociedade. Cada vez mais coibir esse tipo de coisas que venha trazer transtorno à sociedade, né? Principalmente, nós estamos aí numa internet sem controle, né? E nós sabemos que tem que controlar. Esse aqui ainda está tramitando. Do cyberbullying já é lei no Rio Grande do Norte. Já virou lei. Já virou lei. E o senhor tem um volume de audiências públicas também, né? Interessante, trazendo algumas pautas aí de relevância para dentro da casa. Para quem está em casa, para o senhor explicar direitinho, como é que funciona uma audiência pública? Olha, a audiência pública é um instrumento que os parlamentares têm de debater com as autoridades do Rio Grande do Norte, em várias áreas, assuntos inerentes às reivindicações da população. Eu vou dar aqui uma ideia a vocês. Nós discutimos agora, em relação ao nosso mandato, a crise no Porto de Natal. E quem é que nós convida para debater a crise do Porto de Natal? As autoridades relacionadas a esse tema, né?
Então, são assuntos importantes que nós temos que debater. Nós debatemos agora, recentemente, inclusive, os possíveis desastres naturais que acontecem no Brasil e no Rio Grande do Norte. Trazendo para o Rio Grande do Norte, nós ficamos preocupados com as fortes chuvas que têm caído em nosso estado, fugindo aí às análises da meteorologia. E aí nós trouxemos várias autoridades de recursos hídricos, como também a Defesa Civil do Rio Grande do Norte, para nós sabermos um relatório de como estava a segurança hídrica das nossas barragens, nossos açudes, nossos rios, em relação às pessoas que moram ao entorno dessas bacias hídricas, ou seja, do açude, as famílias que moram nas comunidades ribeirinhas. Aí são vários agentes que participam. Aí nós convidamos vários agentes relacionados àquele tema, né? E, às vezes, as audiências públicas, eu digo logo, olha, a nossa audiência pública tem que ter início, meio e fim, mas o fim tem que ser concretizado com encaminhamentos. Não pode só discutir aquele assunto que repercute na sociedade naquele momento sem trazer solução. Então, tudo tem que ter um direcionamento de soluções, né? Então, nós ficamos muito atentos, Cláudia, em relação ao que a sociedade naquele momento está passando, né? Às vezes é uma crise na segurança pública, então nós vamos debater a segurança pública na Assembleia Legislativa. Às vezes, a questão do Índice de Desenvolvimento na Educação, do IDEB. Então, vamos debater a educação, vamos convidar diretores de escola, secretários de escola, governo, para nós debater o nível da educação no Rio Grande do Norte. Então, essas audiências são de fundamental importância para melhorar a tramitação dos projetos que a Casa recebe no dia a dia, tanto por parte dos parlamentares, como também do próprio Poder Executivo. Ubaldo, muito obrigada pela sua presença hoje. A gente vai encerrar nosso podcast. Já encerrou, eu queria mais, mas tá bom, fica para a próxima. Eu também queria mais, mas se a gente conversa mais aqui, aí a gente fica... É verdade. Vamos deixar um gostinho de quero mais no próximo, para o terceiro, né, a terceira edição, porque senão se exaure de tantas notícias, né? Não é? A gente fica assim com um gostinho de quero mais no próximo podcast. Vamos a gente tem outros projetos para falar, tem outros níveis de atuação, tem outras curiosidades, coisas pessoais, e aí a gente conversa no próximo podcast. Muito obrigada, viu, meu amigo? Obrigada mesmo. Tamo junto em prol do Rio Grande do Norte, levando informação pro povo potiguar. Juntos por um RN melhor. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Termina aqui o programa, o Baldo e você, juntos por um